Tudo bem, Lênin? Bem-vindo. Opa, deixa eu ver aqui, deixa eu me encontrar aqui só um pouquinho. Onde que estou? Eu não me vejo, peraí. Tem que fechar alguma janela aí. Você vendo. É porque você deve estar com as janelas abertas, peraí. Deve estar com não, abri a janela. Onde que tá? Mas bem-vindo, viu, Lênin? Enquanto você se encontra. Até uma música assim, Opa, achei. Muito bem-vindo. Obrigado. Nós aqui estamos falando do aparelhamento do Estado brasileiro pelo clã Bolsonaro e, em particular, desse episódio com o Witzel, né? O Witzel que deixa de ser um aliado a um certo momento e passa a ser um alvo da família, né? E o aparelhamento, inclusive, da própria Polícia Federal para executar isso aí, né? Para ir atrás do Witzel e desmontar também o poder que ele tinha ali no estado do Rio de Janeiro. Ontem, Lênin, a gente estava falando sobre a opinião de alguns juristas de que esse escândalo desses áudios, né, da BIM paralela, acaba sendo um escândalo dentro do escândalo. Você concorda com isso? Como é que você está vendo essas últimas notícias? Bom, tem uma diferença entre em relação ao Bolsonaro, por exemplo, a questão daquele áudio que ele diz selva, né, com relação às joias, que é uma coisa assim muito mais potente e tal. Essa outra aqui, ela depende muito, né, porque o que o Bolsonaro... Primeiro, o Bolsonaro sabia que estava sendo gravado. Hoje isso para mim está muito claro. Senão ele teria dito outras coisas. Eu queria saber o que aconteceu quando não gravaram a reunião. A gravação está muito, digamos assim, eles deixaram as advogadas falar. Nenhum presidente como Bolsonaro deixa as advogadas falarem tanto tempo de coisas que ele não entende, etc. É porque aquilo ali o Ramagem provavelmente combinou e com eles, né? E aquilo ali só passa a ser crime de prevaricação e outras coisas se, de fato, logo depois se confronta, porque senão vai ficar no plano das meras conspirações, conjecturações, etc. Então, esse vídeo, eu achei que eu esperaria muito mais, eu esperava mais desse vídeo, né? Ele tem muito mais essa aparência que você, Ana, coloca muito bem, ela tem muito mais um aspecto político que fala do ponto do aparelhamento do Estado brasileiro, ao ponto do presidente, a ponto do presidente se reunir com advogados, com o cara da ABIN, com polícia, enfim, com outro cara, o Heleno e essa gente toda, né, polícia, Heleno e todos juntos, para conspirar para fazer uma blindagem a um membro de sua família. Isso realmente mostra, né, o patamar em que nós estamos. Agora, a ABIN é um problema. A ABIN só será um não problema se ela for extinta, por exemplo, porque até hoje ela tem problemas e o próprio Alexandre de Moraes e outros falam dos problemas da ABIN. É que parece que o Estado não consegue fazer alguma coisa útil, a não ser, de algum modo, né, tem a arapongagem no meio. Então, é da essência desses organismos. Ninguém espera que a CIA, a KGB, agora não existe mais, e outras, sejam compostas por anjinhos e senhoras com luvas brancas, etc., que vão tratar das informações e vão tratar as informações de uma forma equidistantes. Não, isso não existe. O que tem que se fazer é exatamente um controle. Isso para o bem e para o mal, para agora e para o futuro. Imagina a ABIN
se o Bolsonaro ou alguém de sua clã e etc. assume a presidência da República no próximo mandato ou depois. Vocês já pensaram? Se essas coisas nós descobrimos, o que são capazes de fazer, de arapongar as pessoas, até os seus aliados foram arapongados. Então, eu acho que essa é uma questão realmente que mostra um pouco das raízes do Brasil. A gente não consegue se livrar dos militares, do espectro dos militares, de tudo que aconteceu. Não conseguimos sequer, até agora, não conseguimos processar os comandantes militares. Existe uma confissão do comandante, do chefe do ministro militar, que disse que no gabinete do presidente foi convidado a dar um golpe. Isso não é nada, e isso até agora não foi transformado em processo. E isso me preocupa mais do que essas conspirações que têm muito mais um viés político. Me preocupa muito mais os aspectos jurídicos e o que nós deixamos de fazer com o direito, porque numa democracia o direito é que tem que impedir as pessoas de fazerem coisas. A política não impede, o direito sim. Esse ponto é muito importante. Em todo o mundo é assim. Os alemães têm uma legislação fortíssima com relação a conspirações, etc., mas duríssima, que nós aqui temos alguns problemas para aplicar, digamos, uma legislação mais mole que nós temos aqui sobre isso, né? Estou falando só dos alemães, enfim, e tantos outros. Ana, deixa eu trazer aqui uma notícia, essa notícia do cofre, também é de hoje. Helênio, tem essa notícia que foi... Essa eu não conheço. A família Bolsonaro, eles têm essa mania, né, essa preferência por pagar tudo em dinheiro vivo. Isso. Pagar imóveis. Por coincidência, é um hábito da milícia do Rio de Janeiro também, trabalhar com imóveis e com dinheiro vivo. Aí você tem essa notícia, foi dada aqui por uma jornalista, a Juliana Dalpivo, do ICL. Deixa eu ler um pouquinho a notícia. Locatário de um cofre em agência do Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, em parceria com o irmão Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, esteve no local antes do pai Jair Bolsonaro, antes do pai comprar as 2 casas que possui no condomínio Vivendas da Barra, na zona sul do Rio de Janeiro. Vivendas da Barra é zona sul, zona oeste. Né? Segundo parte da investigação conduzida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, as 2 casas foram declaradas por Bolsonaro por valores bem abaixo da avaliação de mercado. As 2 residências são ocupadas pelo próprio ex-presidente. Elas estão localizadas próximas à casa de Rony Lessa, autor confesso dos tiros que assassinaram Marielle e Anderson Gomes. Segundo a reportagem, Carlos esteve no cofre, localizado em uma agência do Banco do Brasil, no centro do Rio, às 11 da manhã, um pouco antes de Bolsonaro comprar a primeira casa no condomínio. Então, a notícia é essa, né? Tem muita notícia envolvendo cofre em relação à família Bolsonaro, sempre envolvendo cofre e pagamento de dinheiro vivo. Por isso, são indícios, né, de lavagem de dinheiro. Mas veja, aí eu quero atravessar isso, eu quero dar um salto. Eu queria que a repórter, ou os repórteres, enfim, queriam que fosse lá no Ministério Público. Todo ano, há meses, a gente ouve esse negócio. O caso Flávio Bolsonaro se esmiringuiu no meio de... fala com o cara da Receita, falou ou não falou, toda essa questão, aí a própria Justiça trancou o processo do Flávio Bolsonaro. Então, uma procuradora perdeu o prazo, inclusive isso está naquelas gravações, e a gente sabe, eu não sei como que a procuradora perdeu o prazo. Eu acho que
que tem muita notícia, né? Quem lê tanta notícia, como diz a música, eu acho que está na hora das pessoas do grande jornalismo, ou mesmo do jornalismo médio ou alternativo, acampar junto às instituições que são encarregadas de fazer essa investigação. Quando alguém tem indícios sobre algo, né, indício ainda não é prova, né? Se a Ana entrasse no estúdio molhada, era um indício de que poderia estar chovendo. Necessariamente não. Pode ter alguém com a mangueira molhado ela, mas o indício apontaria para a questão da chuva. Indício do cofre, etc., isso leva a algum lugar. Isso é que nem delação premiada, não é prova. É apenas um meio de buscar a prova. E só que isso vai se acumulando, vai indo, se torna quase enjoativo. E dá no quê? Carlos Bolsonaro já é réu em algum processo? Bolsonaro já é réu em algum processo? Bolsonaro, sim. Né? Não. Não, Jair Bolsonaro? Não. O Bolsonaro não é réu de processo nenhum. Só no TSE. Não foi aceita, né, ainda. Ele só não tem nem não tem denúncia ainda. Aliás, Ana. não foi feita nem a denúncia ainda, né, pela Isto. Ele é réu no negócio lá da. Saber se vai ser antes da eleição, depois da eleição. Ele é indiciado. Aí, isso é outra questão. Olha o tempo. O grande Deus Cronos. O tempo. Há 8 meses atrás, eu quero dizer que o tempo, assim como o tempo forja estátuas, algumas figuras, né? Se milhões de anos o vento com areia e vai desgastar. É o tempo é assim. O tempo faz isso aqui no meu rosto. Aqui as lágrimas já fazem tobogã. Está cheio de ruga. É o tempo é terrível. E o tempo, ele modifica, tem contingências. Veja, há 8 meses atrás, todos diziam que Sérgio Moro estava mortinho, correto? Caçado. Passaram-se 8 meses e ele foi absolvido à unanimidade pelo TSE. O que mudou? O processo? Ou mudaram as contingências, mudaram as circunstâncias de um país que é um certo ornitorrinco, né? Há 7, 8 meses atrás, Bolsonaro, todos diziam quando ele será preso. Passou esse tempo, Cronos. É impossível hoje falar em prisão de Bolsonaro. Percebe? Eu quero dizer com isso que prestemos atenção. Quando você me pergunta, antes ou depois das eleições, etc., isso é importante, porque o tempo conspira a favor de toda essa gente. Prestemos atenção. Cada dia que passa, no fundo, Bolsonaro e tudo que está envolvido é como o futebol americano. Eles vão avançando por jardas. Isto, uma jarda a mais é uma grande vitória. Empurrando para frente, empurrando o adversário vai voltando para trás. E aí, não se admirem. Eu quero dar esse dado objetivo aqui, Salvo. Eu sou daqueles caras que acreditam que isso aqui é um celular e nenhuma rede social vai provar para mim que isso não é um celular. Ou seja, eu não sou um relativista, eu acredito em fatos. Há 8 meses atrás, todos diziam que Sérgio Moro estava caçado. E o que aconteceu? Eu quero dizer o seguinte, como ele foi absolvido, e eu tinha razão, eu avisei disso, eu quero dizer que daqui a 8, 9 meses
não se surpreendam se tiver uma anistia na parada. Não é possível, Lênio. Não, aí não. Anistia para o Bolsonaro? Há 8 meses atrás, você dizia que não era possível que Sérgio Moro escaparia. Não. O Sérgio Moro havia dúvidas, mas com o Bolsonaro é muito mais complicado, né? Tem que passar no Congresso uma lei de anistia. Eu sei. Eu estou usando ele como uma metáfora, pode ser anistia, pode ser outra coisa. Eu quero dizer que não para ele, pode ser para os golpistas. Use isso como uma alegoria do tempo e das circunstâncias que fazem com que um fenômeno X, passado um tempo, ele seja um X todo lanhado pela passagem do tempo. É disso que eu falo. Olha a delação Mauro Cid. Quem toda semana, em todos os veículos que eu participo, falava há tantos meses atrás. Esta é uma delação Sherazade, não termina nunca, 1001 noites. Quantos meses faz agora? 10 meses. 9 em 10 meses. Ainda não terminou, é disso que eu falo, sabe? É só isso, eu não quero trazer nenhum pessimismo na área, sabe? É que o pessimista, às vezes, ele tem um pé mais próximo da realidade, né? Não, só lembrando, Ana e Lênio, o pessoal até me zoa aqui, o Miguel não sabe nem que o Bolsonaro não é réu. É que o Bolsonaro foi condenado pelo TSE 3 vezes. Mas aí não é crime, né? É uma questão administrativa, como ele é inelegível. Isso não tem nada de crime nessa história. A palavra réu só se usa para penal, não se usa para o TSE. Nem sei, assim, é que, não sei, o contexto, né? Tá bom. Quando eu digo que ele não é nem réu, é que nós estamos falando de questões criminais. Como dizia o Ludwig von Wittgenstein, é o contexto que dá sentido ao texto, né? Então, só por isso... Ele ainda não é réu no caso das vacinas, não é no 8 de janeiro, isso. Não é nesse sentido, é isso. Mas nesse sentido, ele é indiciado, né? Para ser réu agora... O que falta para ele ser réu? Qual o passo para ser réu? É o Ministério Público oferecer a denúncia, que é assim, no dia tal ou entre os dias tais, fulano de tal, aliado com fulano, usando-se, blá, 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 e aí, no final diz assim agindo, fulano de tal está em curso nas penas dos artigos tais e tais e tais, requerendo o Ministério Público que seja recebida a denúncia, processado e finalmente condenado. Assim que funciona uma denúncia. Sei de cor porque eu já fiz algumas em 30 anos, né, de Ministério Público. Mas vai vir essa denúncia, né? Ele vai virar réu. O PGR vai fazer denúncia. Acho que sim. Essa é a questão. A questão do tempo, realmente, outro dia a gente estava conversando aqui, né, Miguel, com o Pedro Serrano, né? Que veio. Vai ser antes ou depois da eleição? Porque realmente assusta isso, né? São muitos meses aí até o final de outubro, né? Se a gente for considerar segundo turno eleitoral também. E aí logo depois vem o recesso. Não esquece o seguinte, que o tempo no Brasil tem outro tipo de andamento. Aqui o tempo vem, quando ele chega no final de dezembro, ele dá um salto triplo carpado e até março. Só março. E no meio do caminho, aí no meio não fica nada. Essa é a questão. 20 de dezembro é recesso, começa o recesso judiciário, 18, 20 de dezembro. Volta quando? Lá adiante. Então, além de que
outras repartições também, não, nada funciona direito. Então, pense, se não forem esse ano, só será em março ou abril do ano que vem. E aí já vai ter outra circunstância política, o tempo vai ter passado, né? É disso que eu trato só. Você resumiu. O que vai ser o Brasil? Depende. A conjuntura econômica vai estar boa? Se ela não tiver boa, fica bom para o Bolsonaro e companhia. E se ela estiver boa, aí não fica boa para eles. Quantas outras coisas nessas... Como será a eleição? Quantos prefeitos? Vamos supor, as capitais elegem mais prefeitos, ou os grandes municípios elegem mais bolsonaristas e vereadores, ou não. Essa conjuntura é importante, por quê? Porque é essa gente que vai logo depois ser o sustentáculo das candidaturas de deputados estaduais, federais e senadores, que vai fazer a renovação de 2/3. Aí que está o grande ponto. O Senado, hoje já majoritariamente de direita, pode ter um salto aumentando para que o Senado tenha um quórum que cause crise institucional. O que eu quero dizer com isso? Um quórum apto à crise institucional é um quórum pelo qual você pode colocar um ministro do Supremo na berlinda, por exemplo, ameaçando com impeachment. Nunca houve um caso de impeachment de ministro do Supremo no Brasil, né? Não, mas há quanto tempo tem senadores lá querendo fazer isso? É que eles não têm número, porque mesmo alguns da direita dizem, não, para só um pouquinho, não faz isso não tem sentido, como de fato não tem sentido. Agora, vamos supor, quem serão os novos senadores? O que pode aparecer aí? Cada artista que vai entrar nesse negócio, você imagina, você elege gente como Magno Malta e esses outros, junta tudo isso para ver o que dá. Uau! Você já pensou? Mais uns 10 moirões? Mas eles teriam que derrubar vários ministros supremos. Um só não adianta para eles. Na verdade, eu não derrubo nenhum. É que isso dá... Eu falo dos diálogos institucionais, eles não derrubam nenhum. É impossível derrubar um ministro supremo assim. Agora, a crise que isso causa... Isso é a mesma coisa que quando o Supremo decide, por exemplo, uma coisa sobre aborto, e eles querem, e eles fazem um backlash. Não vão conseguir, porque a palavra final é do Supremo. Todavia, o que fica no meio, Ana? Fissuras, tensões e crises. E não é bom para o presidente da República ter crises, mesmo que ele não tenha nada a ver com isso. Ana, Lênio, a gente tem mais uns minutos aqui, eu queria... tem uma notícia aqui, é até desagradável falar disso, porque sou uma figura tão pequena, mas só que eu queria a opinião do Lênio sobre isso. É uma coisa penal, né? Então, é a opinião de um jurista. O Ciro Gomes, ele se tornou réu. A gente está falando tanto de réu, né? O Bolsonaro ainda não é réu, o Ciro Gomes é réu, porque ele chamou uma senadora de assessora de assuntos de cama e cortesã. Ele chamou várias vezes, 3 vezes, e ela entrou com o processo, ele continuou chamando. Todo mundo sabe que cortesã, não vou nem falar o significado que todo mundo sabe, né? Claro. Eu falo aqui, prostituta, o significado. Claro. Está no dicionário. Está no dicionário. É uma coisa inacreditável. O que você acha dessa situação?
o mais feio é o assessora de assuntos de cama, né? Cá para nós é de uma ofensa bárbara isso. E ele não tem foro, né? Vai ser julgado no primeiro grau, então, porque ele ofende uma senadora, mas o foro é do réu e não do ofendido, né? Então ele não vai responder perante o tribunal nem perante o Supremo, ele responde numa vara qualquer lá do estado onde foi dito isso, né, no Ceará. Então, no município de Fortaleza, fosse São Paulo, tipo assim, Barra Funda, entende? Que é o foro mais ali na Barra Funda. E ali em Fortaleza, será no foro central de Fortaleza, e a chance dele ser condenado nisso é muito grande, porque ele na verdade, ele nem pediu desculpas, nada disso, ele reforçou, não é isso que... Sim, ele reforçou, isso. Falou 3 vezes, até hoje reforça. Então, essa é uma questão que é, digamos assim, favas contadas. O que você acha disso? Eu lembrei de uma ofensa que o Ciro, eu não sei porquê, mas essa ofensa do Ciro lá atrás, a Marina, sempre ficou marcada comigo. Não sei se vocês lembram disso, que o Ciro falou uma época para Marina Silva, falta testosterona, que ela era uma candidata muito fraca. Não sei se vocês lembram disso, isso ficou muito marcado para mim. Eu estava recuperando aqui, eu acho que foi pré-eleição de 2018 mesmo, lá para 2017 e tal. E naquela época o Ciro ainda não era uma pessoa, não tinha se tornado esse monstro aí que ele se tornou, ainda era mais considerado, né, no campo, digamos assim, da esquerda. E eu lembro que na época ele foi criticado e muita gente da própria esquerda defendeu ele. 2017, que ele falou 2017, isso. O momento é de testosterona, sobre a candidatura de Marina. Isso, ele falava que a candidatura da Marina se que é uma questão machista, misógina, porque do tipo, esse é o momento que só homens podem disputar uma eleição. E aí é triste porque é uma deterioração de um quadro político, né? Que chegou a ser um... Não, e olha que ele tem, digamos, altos e baixos. Ele durante, quando havia o processo da Lava Jato, ele mesmo, várias vezes, ele conseguiu, ele tem uma verve muito boa, ele esculhambou com alguns repórteres, ele dizia, eu sou professor de Direito, eu fiz faculdade de Direito, eu sei, eu peguei o processo do Lula e sei que não tem nenhuma prova contra ele, tá? Ele descascou com aqueles repórteres. Só que passa um tempo e ele esquece isso e começa a falar mal do Lula com relação à própria questão da Lava Jato. Quer dizer, essas sístoles e diástoles, assim, é uma coisa que desgasta um quadro que foi um quadro relevante, né, no campo progressista brasileiro. Né? Ele fala, sabe o que ele repete sempre agora? Que o Lula Lula não é inocente, que o Lula mente, ele não é inocente, que ele não foi inocentado. Engraçado, eu tenho um monte eu posso achar em 1 minuto várias gravações dele que ele dizia, inclusive para o repórter, ele disse assim, quando não tem prova, não tem nada e tal, isto é tudo nulo, isso não existe, etc. E agora ele diz o contrário. Ele precisa de um grilo falante, entende? Alguém que diga para ele, porque o amigo, né? Porque se sabe que tem gente que não tem muitos amigos, né? Por exemplo, se eu tenho a minha mulher é que sempre diz assim, né? O dia que você pintar o seu cabelo preto com a asa da graúna e ainda pintar sua barba de preto, e você pode sair na rua, mas as pessoas poderão dizer, ela já não o ama, porque se amasse, teria dito, meu amor,
Não faça isso. Então, os amigos também são assim. Quando um amigo vai fazer uma grande pataquada, ou faz uma pataquada, um outro amigo que gosta dele diz: cara, desdiga isso urgente, porque você está na capa da gaita. Você está. Agora, quando o cara não tem amigos, diz qualquer coisa e nenhum amigo, porque ele não tem, assopra e diz: não pinte seu cabelo. Estou usando agora o cabelo como uma metáfora, né, e tal. Não tem nada contra quem pinte, estou dizendo que a minha mulher é que disse que, né, Talvez que ficasse eu legal. nunca, Ficasse é que eu nunca, a eu graúna. nunca, a asa da graúna, é que o que acontece comigo? Eu nunca tive cabelo assim, preto, mesmo assim, bem como a asa da graúna. Então, agora imagina se eu saísse e, ó, tá vendo isso aqui? Pintar bem de preto, a barba de preto. Aliás, daria um trabalho, eu vou manchar o travesseiro, enfim. Todos diriam, ela já não o ama mais. Não avisou. Ô, Lênio, tem uma pergunta aqui para ti, que veio do chat, para a gente responder. Quer ver? O pessoal está até reivindicando aqui, que é essa pergunta aqui que veio via um superchat. Na hipótese de um ministro impeachado, né, empichado, ministro do STF, injustamente pelo Senado Federal, este ministro poderá recorrer ao pleno do STF? Claro, evidente, claro. E nem precisa ser ele, qualquer um pede para o Supremo trancar esse tipo de ação, né? Do modo, né? Claro, nas circunstâncias que seja um impeachment político, né? Nunca se sabe o que vai acontecer na vida das pessoas. Se o Senado tivesse algum dado concreto sobre alguma coisa e tal, mas assim, a gente está falando aqui no impeachment, como bem o telenauta captou bem, injusto, porque no sentido político, claro, a resposta é afirmativa, pode recorrer ao pleno. Lênio, última pergunta, eu vou liberar você já. Você acha que tem clima no Brasil para a volta do lavajatismo, né? Porque eu tenho notado uma certa ânsia aí de alguns setores, até da mídia, de voltar ao lavajatismo. Eu achei que aquela questão aí dos irmãos Batista, eles forçaram a barra, eles estão querendo forçar a barra. Mas, enfim, como é que você está vendo o clima no sistema de justiça? Tem clima para voltar aquilo tudo? A Lava Jato não é uma operação, ela é uma ideia. Então, quando nós fizemos um seminário na USP, eu fiz a conferência de fechamento e eu disse ali o que temos que fazer, está escrito aí no site, para evitar que isto volte, né? Porque essas ideias estão sempre aí, prontinhas para darem filhotes e etc. Então, a Lava Jato não morreu, ela é a mãe do bolsonarismo, e do mesmo modo que a derrota do Bolsonaro não provocou fissuras no bolsonarismo, do mesmo modo, a suspeição do Moro, etc., não provocou fissuras no lavajatismo. O lavajatismo está hibernando. Prestar atenção. Muito bem, Lênio. Lênio, muito obrigado, então, pela entrevista. Sempre muito bom, muito instrutivo conversar com você. Um forte abraço, boa semana. Obrigada, e ainda nos divertimos, né? Abraço a sua esposa, viu, também. Perfeito. Obrigado.